justamente sobre essa família feita refém, a gente aciona agora a repórter Kátia Gomes. Alô, Kátia! Oi, Malta. Olha, esses dois criminosos que estão foragidos, eles roubaram primeiro um veículo em São Sebastião e seguiram aqui para Sobradinho. Eles perceberam que uma família estava entrando em casa e aí eles aproveitaram esse momento, fizeram a família refém, levaram vários objetos da casa e também o veículo. A Polícia Militar Ambiental conseguiu recuperar os dois automóveis roubados. A gente já fala contigo, Kátia. Obrigado. Você vai ver também, homem espanca companheira embaixo de um prédio na quadra 213 da Asa Norte. A imagem é bem forte, a gente acabou de receber. O circuito de segurança, veja só, mostra o momento em que o homem espanca essa mulher dentro das portarias. A polícia foi acionada, ele tentou fugir, mas foi capturado logo em seguida. Tá bem grande aí na tela para você, 12 de abril, foi ontem, hein? Os detalhes desse caso daqui a pouquinho. Atropelamento misterioso no 26 de setembro. Um homem se pendura num ônibus escolar. O motorista pensou que era assalto, passou por cima dele. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Esse motorista, inclusive, nem parou depois do atropelamento. Ele procurou uma delegacia e se apresentou momentos depois desse atropelamento, justamente por acreditar que se tratava de um assalto. Já que, segundo ele, próximo a esse homem que foi atropelado, tinha também um outro carro com outras pessoas lá dentro. A gente traz os detalhes desse caso, está sendo investigado pelo 8º DP aqui em Estrutural. Ao vivo a gente fala sobre isso. Obrigado, Maicon. Até já. A polícia prendeu um homem que furtava objetos de veículos na Asa Norte. Ele entrava nas garagens dos prédios, roubava estepes dos carros e também bicicletas nos bicicletários. Daqui a pouquinho a gente fala desse assunto. Por atraso na licitação que renovaria o serviço de salva-vidas, as piscinas da água mineral estão fechadas. Vitória Mello. O contrato com a empresa terceirizada que fornecia o serviço venceu e até agora uma nova licitação ainda não foi feita. Está prevista para 19 de abril, ou seja, feriadão deve ser sem as piscinas da água mineral. A administração do parque está tentando uma solução. Vamos ver, daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Felipe. A piscina vai estar fechada, mas parece que vai ter um serviço que vai estar aberto já já. A Vicky explica pra gente. Então seja muito bem-vindo, porque o nosso jornal já começou. Na noite passada, uma família passou por momentos de terror na cidade de Sobradinho, nas mãos de bandidos. Essas vítimas foram trancadas dentro de casa por criminosos armados. A repórter Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, eu gostaria de começar te perguntando se alguém se machucou, porque se todo mundo saiu ileso dessa história, pelo menos é uma boa notícia que a gente já traz agora. Não sei, é contigo. Oi, Malta, a informação que a gente tem é que ninguém ficou ferido. Esses criminosos trancaram a família dentro de casa para eles conseguirem fugir, né? Tudo começou em São Sebastião. Dois criminosos roubaram um Gol de cor branca lá na cidade e seguiram aqui para Sobradinho. Quando eles passavam na porta dessa casa onde nós estamos, eles viram uma família chegando, né? Um casal e duas crianças pequenas. Eles aproveitaram, né, esse momento em que a família estava chegando na residência, abordaram a família, pegaram o veículo. E aí, eles também aproveitaram, né? Olha, já que a gente já conseguiu roubar o veículo, vamos aproveitar e roubar os objetos de dentro de casa. Eles entraram, pegaram televisão, diversos outros objetos. E quando eles saíram da residência, eles trancaram todos os moradores lá dentro, né? Não houve pedido de resgate, né? Eles não foram feitos reféns nesse sentido. Eles apenas foram trancados dentro da residência para que os criminosos pudessem fugir. A família estava ali em posse de um tablet, conseguiu pedir ajuda, mandaram uma mensagem, né, para uma conhecida, e essa conhecida acabou chamando a polícia. E aí, por conta disso, né, essa conhecida ter chamado a polícia, rapidamente a polícia recebeu a informação de que o veículo da família tinha sido roubado. A polícia começou a perseguir esse veículo e logo depois conseguiu interceptar os criminosos. Eles abandonaram o carro e fugiram. Depois de tudo isso, a polícia percebeu que o outro carro, que é o Gol, que tinha sido roubado
em São Sebastião também era fruto de roubo. Então, a polícia também conseguiu recuperar esse veículo. Para dar mais detalhes sobre toda essa ação da polícia, eu vou conversar agora com o Major Rafael Branquinho, que é do Batalhão de Policiamento Rural, que foi quem participou dessa ocorrência e conseguiu interceptar esses 2 veículos, né? Os criminosos, eles acabaram fugindo, mas os veículos foram recuperados. Boa tarde a todos os telespectadores, né? A Polícia Militar do Distrito Federal, em uma ação exitosa, conseguiu recuperar 2 veículos, produtos de roubo, e recuperar uma arma de fogo, que foi utilizada neste crime. E os bandidos, eles se encontram foragidos, porém, a nossa inteligência está em ação. A Polícia Militar não descansa enquanto não capturar os 2 criminosos. Primeiro, vocês receberam a informação de que o Jeep aqui da família tinha sido roubado e vocês já começaram a perseguir esse veículo, né? No momento da perseguição, o Gol parou ali no acostamento, ligou o pisca-alerta. A polícia não sabia que ele também estava envolvido, né, com os criminosos. Quando que vocês perceberam, descobriram? Como é que foi a dinâmica? A partir do momento que foi irradiado no centro de operações, a equipe do Batalhão Rural, composta pelo cabo Wellington e o soldado Renan, montaram um ponto de bloqueio na DF-440, conhecida como Rota do Cavalo. E nesse bloqueio foram localizados o VW Gol e o Jeep Renegade. A guarnição entrou em acompanhamento a esses veículos, né? O VW Gol parou e o Renegade continuou. Durante a perseguição, eles entraram em área de mata, atravessaram algumas cercas, né? Até que eles colidiram com vegetação e fugiram na região de vegetação. A equipe tentou acompanhar, teve o apoio de diversas unidades da PMDF, né, como o Batalhão de Sobradinho, o Batalhão do Paranoá e de São Sebastião, e conseguimos então lograr êxito em recuperar os 2 veículos e também a arma de fogo utilizada no crime. Inclusive o dono do Gol, ele fez um vídeo agradecendo, né, o trabalho da polícia. Foi tudo muito rápido, né, a recuperação desses 2 veículos. E no Renegade a polícia também conseguiu encontrar alguns objetos que foram levados aqui da residência, não foi isso? Perfeitamente. Encontramos objetos que foram utilizados no crime, objetos que foram roubados, né, no crime. Foi uma ação muito rápida e proativa das nossas equipes da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão Rural e de outras unidades que nos apoiaram. Em 20 minutos após o roubo aqui na região de Sobradinho, as equipes nossas já estavam com os 2 veículos recuperados e a arma de fogo apreendida. Não, maravilha. Malta, a gente tem uma entrevista do delegado responsável pelo caso, o Hudson Maldonado, e ele deu mais detalhes sobre esse caso, né? Como que foi feita, essa família foi feita refém aqui em Sobradinho. Vamos ouvir. A família chegava em casa no Jeep Renegade, o casal e 2 filhas pequenas, quando 2 infratores a pé se aproximaram e renderam as vítimas. De início, levariam apenas o veículo, mas resolveram entrar na residência e subtrair outros pertences. Ao fugirem, deixaram a família trancada no quarto, sendo que as vítimas conseguiram manter contato com uma conhecida que acionou a polícia. Até então, ninguém sabia da existência do VW Gol de cor branca. A Polícia Militar localizou, Polícia Militar Ambiental, Batalhão Rural, localizou o Jeep Renegade numa DF, já indo para o Paranoá, empreendeu perseguição, sendo que os criminosos abandonaram o veículo já próximo do acostamento, efetuaram disparos contra os policiais no sentido de intimidá-los, o que não aconteceu. Os policiais empreenderam a perseguição mata adentro, muito embora não tenham conseguido capturar os criminosos. O VW Gol também foi abandonado logo atrás do Jeep Renegade, sendo que os 2 veículos foram recuperados e também o televisor e alguns produtos do crime. A polícia ainda localizou no assoalho do Jeep Renegade um revólver calibre 38 municiado com 6 munições intactas. A 13ª DP segue com as investigações e realizará as perícias, os exames periciais e demais diligências no sentido de localizar, prender e submeter os criminosos à ação da justiça.
como a gente diz aqui com frequência, não é clichê, a gente tem mesmo a melhor polícia civil do Brasil, a que mais resolve crimes e esclarece questões como essa. Como o carro foi encontrado e os bandidos deixaram rastro, é questão de tempo para que eles sejam identificados. Kátia Gomes, obrigado pela sua participação. Gostaria que você agradecesse também ao Major Malta. Oi, pode falar, Kátia. Tá, antes de concluir, eu vou conversar aqui rapidinho com o soldado R. Melo, que ele acabou de chegar. Ele participou da operação, ele estava lá e foi ele que ajudou a prender os criminosos, né? Faz um resuminho, então, como é que foi aquele momento, né? Trabalhar ali na madrugada, correndo atrás dos criminosos e conseguir recuperar os veículos. Certo. A equipe copiou as informações via rádio, deslocamos para a DF-440, onde foi possível avistar o veículo roubado, juntamente com outro veículo que estava prestando apoio. Foi realizado um acompanhamento, onde o veículo que estava prestando apoio parou e foi dado continuidade ao veículo roubado da família. A equipe continuou em deslocamento, onde o veículo roubado adentrou para dentro do mato, vindo a disparar contra a equipe, onde foi revidada a injusta agressão, porém não foi possível localizar os mesmos, vindo a fugir para dentro do mato. Foi localizado dentro do veículo um revólver calibre 38 e vários pertences das vítimas. Vai destacar ainda o apoio prestado pelas equipes de Sobradinho e Paranoá, além do Bavop. Tá certo, soldado, muito obrigado pelas informações. Olha, Malta, você ouviu ele falando, os criminosos dispararam contra a equipe e aí acabaram fugindo. A polícia segue nas buscas desses dois criminosos. Eu volto com você. Obrigadão, Kátia, pela participação. Agradeço aos PMs também por terem se disposto a participar aqui com a gente e trazer as informações para o nosso telespectador. Até já. Eu queria fazer uma pergunta para você em casa agora. Imagina você dirigindo o teu carro, uma rodovia talvez em alta velocidade, e aí você se depara com uma cena que te parece que é de atropelamento. É um homem na beira da pista, em algum momento ele se aproxima do seu carro e tenta agarrar o seu carro. Talvez ali você suspeite, será que eu estou sendo vítima de assalto? O que você faria diante dessa situação? Por que eu estou te perguntando isso? Porque foi quase isso que aconteceu aqui no Distrito Federal. A diferença é que a pessoa de quem nós vamos tratar daqui a pouquinho, não estava dirigindo um carro, e sim um ônibus. Mas a situação é essa, eu queria saber o que você faria. Vai aparecer um QR Code aqui na tela agora e a gente quer a sua opinião. Você sabe como é que funciona, né? Pega o celular, abre a câmera, aponta para a tela da TV e aí você vai se deparar com a nossa enquete, que é para descobrir o que você em casa faria nessa situação. Olha só, o que você, motorista, faria se desconfiasse de assalto? Faria igual? Não pararia o carro? Você marca a primeira opção que está aqui na tela para você. Ou então você está dizendo, olha, eu tenho medo e na dúvida, sem ter certeza, eu acho que eu pararia o carro. Aí você marca a opção 2. Agora, se você acha que essa é uma situação completamente atípica, nunca passou pela sua cabeça, você nem sabe de que maneira você reagiria, você marca a opção 3. Enquanto você vota, a gente traz o tema aqui no jornal. Sabe qual é a notícia? Um homem foi atropelado por um ônibus escolar num assentamento rural. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga 2 versões sobre esse acidente. O motorista que atropelou estava sozinho dentro desse ônibus escolar. Desculpa, diretora, pode falar comigo. Já podemos acionar o repórter Maicon Leão? Chama a reportagem. Primeiro a gente vai ver a reportagem e já a gente atualiza o caso ao vivo. Pode rodar. O acidente foi na Colônia Agrícola, 26 de setembro, próxima à rua principal da Igreja Católica Via Parque. Jackson Pereira, de 24 anos, estaria embriagado no momento em que o acidente aconteceu. O acidente tem 2 versões bem diferentes, mas segundo a delegada, só vai ser possível saber o que aconteceu a partir do laudo pericial e depois de ouvir mais testemunhas. Tem a do motorista que atropelou, dizendo que a vítima avançou contra o ônibus, que vinha bem devagar, bateu no ônibus, subiu no degrau e ele, acreditando ser um assalto, acabou arrastando o ônibus e ele não veio em que momento atropelou. E essa vítima estava acompanhada de 2 homens. Eles entraram no carro e acabaram perseguindo o motorista. Então houve uma perseguição ali após o atropelamento. Já a versão dos amigos da vítima é que ele teria ido no mato, aqui próximo, fazer necessidades fisiológicas e na volta ele se depara com um ônibus.
e ele acaba batendo ali no ônibus e o ônibus o atropela. Essa moradora da região conta que os ônibus escolares costumam passar em alta velocidade. Eu morro de medo, às vezes eu peço meu marido para encostar, porque senão eles jogam a gente para fora da pista. Porque tem umas valas dos lados e eles passam em alta velocidade, eles não respeitam. É uma área de grande rotatividade de ônibus, né? Aqui é uma via principal, a Avenida JK, onde mais de 23 ônibus da escolar passam. São crianças, adolescentes, né? Então, o preocupante que nós temos pedido já para a administração, e a administração se comprometeu a fazer, é o alargamento da rua para que possa proporcionar maior comodidade para que o tráfego melhore, né? Pessoal, o motorista que atropelou estava sozinho nesse ônibus escolar com a monitora no momento em que tudo isso aconteceu. A última criança já tinha sido deixada em casa, graças a Deus. Depois que ele atropelou esse homem que agarrou no ônibus, ele foi para a delegacia, direto. E ali, diante da polícia, alegou que atropelou e fugiu porque achava que se tratava mesmo de um assalto. O repórter Maicon Leão está na 8ª delegacia e fala com a gente agora. Maicon, que informações você conseguiu apurar aí com a gente? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa história do assalto surgiu da seguinte maneira. A gente viu a entrevistada explicando que lá tem as valas ao redor, ou seja, essa estrada, ela é bem estreita, normalmente um veículo tem que parar para que o outro consiga fazer a manobra para seguir o seu destino. E na hora desse acidente aconteceu exatamente isso. Vinham dois carros, um preto e um branco, e o ônibus no sentido contrário. Só porque no que eles chegaram próximo, um homem desceu desse carro preto e foi com destino à porta do motorista desse ônibus e começou a bater. Ela abre. Nesse momento, como estava o motorista sozinho nessa monitora, eles acreditaram se tratar de um assalto. Inclusive, ela que tinha sido vítima recentemente, começou a falar para o motorista, é um assalto, eu fui assaltada recentemente. E eles ficaram naquela preocupação e por isso o motorista acabou decidindo arrancar. Em dado momento, não se sabe se essa vítima teria pulado ou se caiu com o andar do ônibus e foi atropelado. Só porque a história continua a parte do assalto pelo seguinte, esse carro preto teria continuado seguindo esse ônibus. Por isso que esse motorista só conseguiu parar lá na delegacia do CIA, justamente com medo das preocupações, ele seguiu direto para a delegacia e não parou lá no local do crime. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente dessa situação é a delegada Jane Kleber aqui da 8ª DP, que é justamente a delegada que está investigando esse caso. Doutor, então esses elementos principais que indicam para esse motorista acreditar que era um assalto são os principais da investigação até agora. Boa tarde. Boa tarde. Ontem, no momento do crime, nós fomos ao local, já pegamos as pessoas ali que tinham visto, que tinham alguma coisa a dizer e trouxemos à delegacia. Então ficou uma versão um pouco contraditória. Os homens que eram amigos ou supostamente amigos da vítima disseram que ele parou para fazer necessidade fisiológica no mato. E quando ele retorna, ele dá de cara com o ônibus e é atropelado. Mas a monitora, o motorista do ônibus nos diz o contrário. Eles estavam ali, como você explicou, parados ali e na hora que ele vai sair, alguém abre a porta do carro preto e sai desesperado direto em direção ao ônibus. E ele se dependura no ônibus e fica pedindo para abrir. E batia insistentemente gritando abre. Ele acreditando que era um assalto, ele arrancou e o homem foi atropelado. Quando o fato acontece, as pessoas que estavam no carro preto, dois ficaram ali e um começou a perseguir o ônibus, o que fez ele acreditar ainda mais que realmente se tratava de um assalto e ele só conseguiu parar na delegacia. Então nós temos versões contraditórias entre os ocupantes daquele carro preto, que eram supostamente amigos da vítima, e a versão do motorista e da monitora e de um outro ônibus que depois vinha atrás e familiares. Então tem muita coisa a esclarecer. O ônibus tinha câmeras, mas infelizmente ela mostra em tempo real, mas não grava, que acaba não adiantando nada. Então nós vamos ficar com as oitivas. Delegada, um outro ponto que é levantado agora justamente por conta dessa diferença de informações, esse choque de versões, é conseguir saber se esse homem realmente, na verdade, ele conseguiu fugir desse carro e estava pedindo ajuda, por que essas versões não batem, né? Já que os monitores falam que ele saiu do carro direto para o ônibus e já esses supostos amigos dizem que, na verdade, ele estava voltando do mato? Isso. Então, dá-se a impressão de que ele estava em alguma situação de risco dentro do veículo, uma discussão talvez, e ele tenha aproveitado para fugir ali naquela hora e pedir socorro ao ônibus. Ele não gritou socorro, ele disse abre, o que levou à confusão do motorista. O carro em que eles estavam ocupando é de uma irmã dessa vítima, e sendo a irmã da vítima não era ele o condutor.
ele estava no banco traseiro. Então tudo isso nos leva a crer que pode ter uma situação ali de confusão entre eles e que o homem estava, na verdade, fugindo. Um dos ocupantes tem passagens pela polícia, passagem por tráfico de drogas, inclusive, o que fortalece essa tese de que ele pudesse estar ali, na verdade, em perigo e estava simplesmente fugindo. Tudo isso vai ser apurado. Então essas pessoas que estavam com ele nesse carro, no momento em que ele salta do carro e corre para o ônibus, então já tinham passagens pela polícia? Sim, tinham passagem pela polícia, não significa que estariam praticando um crime, mas é um bom indício e é uma linha de investigação. Então todos serão ouvidos, as pessoas têm a perícia que é importante para comprovar a versão do motorista, de que o homem estaria segurando no ônibus, tem muitas digitais, vamos fazer um confronto ali e ver se essa versão dele é verossímil. Sendo verossímil, aí nós vamos ter que ver na conversa das pessoas que estavam no carro, realmente qual foi o motivo desse homem ter saído correndo e ido em direção ao ônibus pedindo abre. E por que eles estariam dizendo que ele estava no mato e que voltou e foi atropelado. Então eles criam uma versão, pode ser por medo, mas pode ter alguma coisa a mais. Delegada, nessa hora surgem, claro, várias versões, várias hipóteses que todas são checadas. Começaram a circular informações de que essa vítima estaria embriagada ou possivelmente com uso de drogas. Vocês conseguiram levantar algo sobre isso? Claro que somente a perícia vai poder apontar se no corpo dele realmente foi localizado algo. Mas a polícia também trabalha com essa hipótese? Sim, nós já tivemos a informação que eles estariam embriagados. Nós já conseguimos identificar o dono do bar, não conseguimos conversar com ele para saber se naquele momento ou momentos antes ele estaria nesse bar, se estava acompanhado, qual era o ânimo das pessoas que estavam ali, se estavam brigando, se estavam como amigos. Tudo isso vai fazer sentido toda essa história que a gente está apurando. Delegada, como é que fica a situação do motorista nessa hipótese? Naquele momento ele achou que se tratava, poderia sim se tratar, a gente está trabalhando uma investigação ainda, mas naquele momento ele achou que se tratava de um assalto, tentou fugir. Como fica a situação dele agora? Naquele local ermo, a forma como ele foi abordado, qualquer pessoa média poderia agir da mesma forma. A gente leva em consideração isso. Qualquer um outro ia achar que estava sendo assaltado realmente. Então ele arranca com o carro. Ontem ele foi ouvido, foi liberado, até que todas as questões sejam esclarecidas. Por enquanto ele ainda não é indiciado, ainda não responde por nada. Por enquanto foi um acidente de trânsito com vítima e que a culpa inclusive pode ser atribuída à vítima, que se dependurou no ônibus e ela teria saltado ou ela escorregou e caiu. Então pode ser uma culpa exclusiva do motorista. Mas isso ainda é muito prematuro para a gente afirmar que vai ser essa a finalização do nosso inquérito. Por enquanto vamos ouvir mais pessoas, perícia técnica, conversar com as pessoas do bar, até que a gente consiga entender o que realmente aconteceu. Nessa situação de momento, né, delegada? Muito obrigado pela participação da senhora aqui no SBT Brasília. Pois é, malta, a gente segue acompanhando esse caso justamente para tentar entender o que aconteceu ali, o que levou esse homem a saltar desse carro e a se pendurar na porta e começar a gritar abre, abre, abre. Como a delegada falou, é uma área erma, sim, essa monitora já tinha sofrido assaltos ali na região, então já fica todo mundo com aquele medo, com aquela preocupação do que pode acontecer, do que esse assalto pode virar, e com base nesse medo, nesse susto, o motorista acabou acelerando e tentando procurar a ajuda policial mais próxima, que ele encontrou, que foi na delegacia. Você sabe o que eu fico pensando? Que sorte a desse motorista de ônibus escolar de estar acompanhado. Porque se ele não tivesse uma testemunha para viver esse momento de aflição junto com ele, seria apenas a versão dele contra a versão dos ocupantes desse outro carro. Aqui partindo do pressuposto de que ele está falando a verdade, que achou realmente que seria assaltado. Imagina, para um motorista de ônibus escolar naquela região, terminar passando em cima de alguém, poderiam inventar de um tudo. Não era o senhor que estava em alta velocidade, você que estava sendo imprudente, mas ele estava com uma colega que pode atestar a mesma versão. Olha, eu também vi esse homem pendurar no ônibus e a gente achou que estava sendo atacado por bandido. Agora, também uma outra hipótese que eu quero levantar. A doutora Jane Kleber diz que pode ser que esse homem que foi atropelado estava fugindo de dentro do carro em que estava com outras pessoas que ele conhecia, mas que têm passagens pela polícia e que podem estar metidos com a criminalidade. Se era a intenção dos ocupantes desse carro matar o homem que fugiu de dentro do carro, gente, seria o crime perfeito se o motorista do ônibus estivesse sozinho, porque o homem ia morrer atropelado e eles nem iam ter que responder pelo crime, porque iam dizer assim, não, a gente que não matou não, foi ele que morreu atropelado, não foi a gente que matou, mas a morte dele, que poderia ser a intenção dessas pessoas, estaria consumada.
Então a polícia está diante de um caso complicado de esclarecer, mas aqui partindo do pressuposto que esse motorista falou a verdade, eu acho que ele tem que agradecer a Deus por essa monitora estar junto com ele, porque senão seria só a versão dele contra a versão de outras pessoas dizendo que na verdade ele atropelou de propósito. Obrigado, Maicon, pela participação e a delegada também por trazer as informações pra gente. E você de casa, o que faria? Vamos ver o resultado da enquete. Aqui é papum. A gente bota o QR Code na tela e já acompanha o que você faria na mesma situação. Ronald, quando você tiver condições, a gente vê junto. Olha, gente, 80, né? É o seguinte, você tá vendo que quando você aponta a câmera pro QR Code e vota, as nossas estatísticas aqui ao lado alteram em tempo real. Então tava 81, mas agora são 80% dos telespectadores, número exato, que fariam igual, não parariam o carro e iam direto para a delegacia para resolver depois. 19% dos telespectadores, olha, uma situação complicada em Malta, não sei o que eu faria. E 1% apenas, 1 de cada 100 diz, na dúvida, eu pararia o carro. E tem os comentários de vocês. Dani Cris diz, parabéns ao motorista do ônibus, preservou a própria vida e da monitora. Aqui a Dani tá achando que ele realmente seria assaltado e que nessa situação o mais correto seria preservar a própria vida e da colega dele. Outra pessoa, Malta, difícil julgar, mas disseram que tinha mais gente dentro do carro. Tinha mesmo, acabamos de ver a delegada falar. Fica difícil mesmo. Esse é o Daniel de Arniqueiras. Obrigado, Daniel. Jonathan, esses ônibus escolares possuem câmeras que podem comprovar a história correta. Caso o homem realmente saia do carro direto ao ônibus, foi o correto a ser feito. Jonathan, o problema é que a delegada falou, tem câmera, mas não gravou, adianta do quê? Aí não adianta. Ó, subiu. 83% dos telespectadores fariam igual e não parariam o carro. A você de casa, obrigado pela participação. O jornal a gente faz assim, trazendo o tema e chamando você para comentar. Posso continuar, mudar de assunto? Em uma sessão tumultuada, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o pedido de cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, pelos comentários sexistas sobre as mulheres ucranianas. Estamos atualizando você aqui, porque foi um assunto que tomou proporção nacional, todo mundo ficou realmente chocado com o fato de ele ter olhado para algumas meninas e dizer elas são fáceis porque são pobres. Vamos acompanhar a reportagem. Do lado de fora do plenário, militantes se manifestaram pela permanência do parlamentar. Tem deputados aí dentro que assediou, que tocou, que apalpou e teve 6 meses do seu mandato suspenso. O caso de Fernando Cury, flagrado apalpando a colega Isa Pena em 2020, foi citado por vários deputados, inclusive pela assediada. Graças a muitos deputados que estão aqui hoje bradando pelos direitos das mulheres, eu ainda hoje encontro o meu assediador nos corredores da Assembleia Legislativa. Ainda em março, o Conselho havia votado por unanimidade pela abertura do processo contra Arthur Duval, motivado pela divulgação de áudios enviados pelo parlamentar a um grupo de amigos no WhatsApp. Detalhe, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. Também foi por unanimidade que nesta terça-feira os 9 deputados do Conselho de Ética da Assembleia votaram a favor do pedido de cassação do mandato de Arthur Duval, em uma sessão tumultuada. Olha aqui no meu olho, Arthur! Olha aqui, tá sorrindo por quê? Deputada, por favor. O parlamentar alega ser alvo de perseguição. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse, é por quem disse, que sou eu. A verdade é que todos aqui me odeiam. Agora, a mesa diretora da casa é quem vai formalizar a decisão do Conselho de Ética. Em seguida, o caso segue para o plenário da Assembleia. Para que Arthur Duval seja cassado, a maioria dos 94 deputados precisa votar a favor da perda do mandato. O presidente do Fundo Nacional de Educação, Marcelo Lopes, disse em depoimento à Controladoria Geral da União que recebeu insinuações da atuação irregular do pastor Arilton Moura. O religioso é suspeito de cobrar propina de prefeitos em troca da liberação de verbas no Ministério da Educação. Essas denúncias acabaram com a demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em trecho do depoimento, Marcelo Lopes diz que o pastor Arilton Moura não chegava a tratar diretamente de valores, mas soltava frases do tipo, me ajuda que eu te ajudo. A insinuação é apontada como oferta de vantagem indevida a servidores públicos em troca de liberação de verbas pelo Ministério da Educação.
A conclusão faz parte de um relatório da Controladoria Geral da União, entregue ao Supremo Tribunal Federal. O documento integra o inquérito sobre a atuação do então ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em um áudio vazado no mês passado, o ministro diz que dava preferência na liberação de verbas a prefeitos indicados pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. O ministro disse ainda que o favorecimento dos pastores era uma orientação do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro deixou o Ministério da Educação após o escândalo e foi convidado a prestar esclarecimentos do caso no Senado, mas não compareceu. Em nota, ele já negou a existência de tráfico de influência com os religiosos. Deixa eu falar agora de um assunto meio polêmico. O Exército Brasileiro aprovou gastos de 3,5 milhões de reais na compra de próteses penianas. A operação, aprovada pelo Ministério da Defesa, foi revelada pelo deputado Elias Vaz, do PSB, e o senador Jorge Cajuru, do Podemos. Segundo os documentos, no primeiro pregão, em março do ano passado, foram compradas 10 próteses destinadas ao Hospital Militar de Área de São Paulo. Houve ainda um leilão de 20 unidades em maio para o Hospital Militar de Área de Campo Grande. E outro em outubro para a compra de 30 próteses penianas também para o Hospital Militar de Área de São Paulo. O custo total foi de 3,5 milhões de reais. Apenas uma prótese pode chegar a R$ 60.700. Em nota, o Exército afirma que foram adquiridas 3 unidades no ano passado e não 60, como consta nos documentos de compra, e que é função do Serviço de Saúde atender homens vítimas de enfermidades que possam requerer a cirurgia para a implantação da prótese. A compra polêmica acontece logo após o episódio da aprovação da aquisição de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. O Ministério da Defesa diz que o medicamento será utilizado para o tratamento de hipertensão pulmonar arterial. A pasta também diz que as compras foram legais e seguiram todas as regras de licitação. Além do Viagra e das próteses penianas, o Ministério da Defesa também autorizou a compra de remédios para a calvície. Os medicamentos minoxidil e finasterida foram adquiridos entre 2018 e 2020. O presidente Jair Bolsonaro comentou agora há pouco a compra dos comprimidos de Viagra num encontro com representantes da bancada evangélica no Palácio da Alvorada. Vamos ouvi-lo. 15 anos mais ou menos atrás, no mês, onde estava se pesquisando algo para combater a hipertensão arterial pulmonar. Que matava muito. E foi descoberto um remédio para isso. Paralelamente, também, esse mesmo remédio serviu para doenças reumatológicas que usam a vasculopatia, que é uma infecção cutânea nos vasos sanguíneos da perna. E como efeito colateral, apareceu aí algo que combatia também a impotência sexual. E depois ficou conhecido como Viagra. Então as Forças Armadas compram o Viagra para combater a hipertensão arterial e também as doenças reumatológicas. Foram 30 e poucos mil comprimidos para o Exército, 10 mil para a Marinha, e não peguei de aeronáutica, também preparou, faltou 50 mil comprimidos. Com todo respeito, não é nada. Em quantidade, ao efetivo das 3 forças, obviamente, muito mal usado pelos inativos e pensionistas e sobreviventes. Então, a gente apanha todo dia de uma imprensa que não tem muita má fé e ignorante também nos assuntos. Não procura saber por que comprou aí os seus 50 mil comprimidos de Viagra. As denúncias trazidas à tona pelo deputado federal Elias Vaz deixaram muita gente com dúvida, sobre a hipertensão pulmonar arterial. Essa doença que, segundo as Forças Armadas, seria tratada nos hospitais militares com o uso do Viagra. Estima-se que no Brasil, 1 em cada 250 mil pessoas sofrem da hipertensão pulmonar arterial, sendo que os casos são mais comuns entre as mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, mais de 100 mil brasileiros têm a doença. Sobre esse assunto, eu chamo agora a coordenadora da Comissão de Circulação
pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, Verônica Amado. Verônica de Deus, ajuda a gente a esclarecer. Esse medicamento que é usado para disfunção erétil, ficou conhecido por isso, trata mesmo a hipertensão pulmonar arterial? Boa tarde para a senhora, obrigado pela presença no SBT. Boa tarde, obrigada pelo convite, espero conseguir ajudar. Bom, a sildenafila, que é o substrato ativo dessa medicação, do Viagra, ele se mostrou útil no tratamento da hipertensão arterial pulmonar num estudo grande em 2005. Desde então, essa medicação realmente é utilizada para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença rara, acometendo em torno de 25 pacientes por milhão de habitantes. E, normalmente, essa medicação ela é fornecida pelos centros de referência de tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Então, é fornecida não, esses centros fazem o tratamento dos pacientes que têm essa doença rara, e essa medicação é fornecida tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelas secretarias de saúde estaduais. E, na dosagem que se utiliza para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar, é um pouquinho diferente. O estudo foi feito com a dosagem de 20 miligramas por comprimido, exatamente para fazer a distinção da utilização para disfunção erétil, né? Então, todos os estudos utilizaram múltiplos de 20 miligramas. Então, a gente usa inicialmente 20 miligramas de 8 em 8 horas na condução do tratamento desses pacientes. E no caso da disfunção erétil, qual que é muito diferente a quantidade de remédio? Normalmente, o Viagra, em específico, não é minha área, tá? Então, eu não vou conseguir dar muitos detalhes, mas ela é utilizada à demanda, vamos dizer assim. Então, ou em alguns casos de uma disfunção mais grave, pode-se fazer uma posologia diária, ou então sob demanda. No caso da hipertensão pulmonar, a dosagem é realmente muito mais alta, né? 3 comprimidos minimamente por dia, em uso contínuo. Ter as consequências lá... As consequências lá, como efeito colateral desse tratamento? Eventualmente, eventos relacionados à ereção persistente, etc., pode acontecer nos pacientes, mas é raro. Isso é raríssimo ser relatado por eles, né? Então, na verdade, a ideia de usar essa medicação para hipertensão pulmonar é por uma via comum de vasodilatação entre os dois sistemas. Então, sabendo que o óxido nítrico, que é a via da sildenafila, é um grande vasodilatador pulmonar, então a ideia é de se usar essa medicação e que realmente se mostrou benéfica para esses pacientes que são muito graves, né? E apesar de ser uma doença rara. O último esclarecimento que eu vou pedir para a senhora no caso do Viagra para hipertensão pulmonar, também então pode ser utilizado por mulheres, certo? Certo, sim. Inclusive, a doença predomina em mulheres, de uma maneira geral. Entendi. Muito obrigado pela participação e por ter vindo até aqui ajudar a gente a esclarecer a população sobre esse tema. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. Bom trabalho também. Gente, aparentemente são casos raros em que você trata a hipertensão pulmonar e aí, como efeito colateral, a tensão vai para outro lugar. É raro. 12h19, estamos ao vivo. Vocês lembram do caso do Lucas Valença, né? Que foi o policial federal, conhecido como hipster da Federal. A gente noticiou faz pouco tempo que ele foi morto a tiros quando tentou invadir uma fazenda na zona rural de Buritinópolis, no interior de Goiás. Lembra disso? A Polícia Civil concluiu que realmente o morador da fazenda, o Lucas, ele ficou conhecido na época que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi preso. Aí, segura aí um pouquinho, por gentileza, que eu vou só comentar isso para o pessoal lembrar. Aí, na operação, ele foi filmado, se eu não me engano, levando o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até um dos aviões da Polícia Federal lá na base, e aí foi filmado, virou aquele alvoroço na internet, ficou muito famoso, tinha centenas de milhares de seguidores, até que aconteceu essa fatalidade. Ele teve um surto psicótico, invadiu a fazenda e o dono da fazenda, não sabendo que se tratava dele, atirou nele de volta e ele morreu. Pois é, o dono da fazenda não vai mais responder por homicídio, mas vai ser indiciado sim pela posse ilegal da arma de fogo. Segundo o laudo, Lucas Valença tinha a substância THC no organismo e esse é o principal componente da maconha. É o que
dá o baratão, que a pessoa fica fora de si. O fato levou à morte do hipster da Federal, aconteceu em 2 de março desse ano, e o morador da fazenda contou que estava lá em casa, com a esposa, com a filha, de 3 anos de idade, quando ouviu um homem andando ao redor da casa, gritando e xingando. Falou que dentro da casa tinha demônio, que era pro demônio sair de lá, senão ele ia invadir, ele estava realmente fora de si. Para se defender do Lucas, ele não sabia que era o Lucas, o dono da fazenda atirou com uma espingarda e chamou a polícia. O Lucas Valença morreu no local antes do socorro médico chegar. Segundo amigos, Valença estava em tratamento psicológico e usava remédios controlados. O inquérito agora segue para a Justiça. O assunto que a gente traz agora é transporte público, aqui no Distrito Federal. O Ministério Público do DF entrou com uma ação na Justiça para impedir que o governo edite novas portarias que aumentam o valor da tarifa técnica repassada para as empresas de ônibus. E também impedir a prorrogação de contratos. Tem mais um pedido, que as empresas devolvam, é o ressarcimento de valores milionários aos cofres públicos. Ou seja, o MP pede que as 5 empresas que operam o serviço de ônibus aqui no DF sejam condenadas a devolver, cada uma, valores entre 101 e 415 milhões de reais. A repórter Vitória Mello está por dentro desse assunto e fala com a gente agora. Vicky, é com você. Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. O custeamento do transporte público é sempre uma questão, né? Existe uma coisa chamada tarifa técnica, que não é a tarifa que o passageiro paga. É o que se chama de valor real do transporte público. Parte desse valor é pago ali pelo passageiro, mas o restante é subsidiado pelo governo. E as empresas estão sempre querendo aumentar o valor dessa tarifa técnica, alegando que o custo para manter o sistema de transporte público está cada vez maior. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, desde 2019, sucessivas portarias estão sendo editadas para aumentar o valor da tarifa técnica, o que é ilegal. Então, o MP entrou com uma ação civil pública para que o DF seja impedido de fazer novas revisões desses valores, além de proibir que o governo prorrogue o contrato com as 5 empresas que operam aqui o sistema de transporte público do Distrito Federal, que são Pioneira, Piracicabana, Urbi, Marechal e São José. Outro pedido, Felipe, é que as empresas sejam condenadas, como você disse, a ressarcir cada uma valores entre 100 e 400 milhões de reais aos cofres públicos. Nós entramos em contato com todas essas empresas que eu citei anteriormente e apenas a Piracicabana respondeu, mas disse que não vai comentar o assunto, Felipe. Obrigado, Vicky, pelas informações. A polícia prendeu um homem que furtava objetos de veículos e residências na Asa Norte. Este homem de 35 anos que aparece no vídeo, preso pela polícia, é autor de diversos furtos cometidos na Asa Norte. Imagens de câmeras de segurança mostram ele praticando os crimes. No dia 31 de janeiro, na 309 Norte, o criminoso aparece saindo com 2 bicicletas da garagem de um prédio. No dia 28 de março, ele foi flagrado pegando mais uma bicicleta de outro edifício na 313 Norte. Também no mês de março, o homem furtou o estepe de um carro na quadra 412 da Asa Norte. A polícia conseguiu identificar o autor, que foi preso na L2/L3 Norte. Ele estava vestindo a mesma roupa utilizada nos furtos. Na delegacia, o homem confessou ter praticado parte dos crimes para comprar drogas. O autuado já estava em regime de execução de pena, ou seja, já havia sido condenado criminalmente com trânsito em julgado e detinha 11 indiciamentos, na maioria destes em situações de flagrante pelos crimes de furto. O indiciado também foi preso recentemente, no final do ano passado, pelo crime em flagrante, pelo crime de importunação sexual. Se condenado pelos crimes de furto, pode pegar uma pena de até 8 anos de reclusão. Segundo o delegado, o autuado está sendo investigado pela prática de outros crimes na Asa Norte. Quem reconhecer, pode denunciar. De volta para o noticiário, a pandemia está ficando para trás, mas a dengue a gente não vence, né? E os casos da doença aqui no Brasil dispararam, segundo o Ministério da Saúde. O aumento passou de 70% nos primeiros 3 meses de 2022. Primeiro vieram os calafrios.
Depois, febre alta e dores no corpo. César foi para o hospital, fez o exame e os médicos confirmaram. Era dengue. Foram 5 dias em casa até os sintomas passarem. É uma doença que deixa as pessoas debilitadas mesmo durante um tempo. Só nos primeiros 3 meses do ano foram registrados no país mais de 258 mil casos de dengue. Um aumento de mais de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os números do Ministério da Saúde. A região Centro-Oeste tem a maior incidência da doença. São 561 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida vem o sul do país. No Rio Grande do Sul, quase 90% das cidades registram infestações do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Em Santa Catarina, 8 mortes já foram confirmadas este ano. Rafael mora em Florianópolis. Foi infectado há 2 semanas. É uma dor no corpo, assim, que você não consegue fazer nada. Você só fica deitado e vomitando. E dor de cabeça e um enjoo é horrível. Em São Paulo, 30 pessoas foram vítimas da doença este ano até agora. Outras 37 mortes suspeitas estão sendo investigadas aqui no Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a quantidade de casos de dengue preocupa, principalmente em cidades do interior do estado. Em Franca, na região norte, 2 moradores não resistiram. Um deles, Lucília Silva, de 37 anos, que morreu há 1 semana. Se cada munícipe vistoriar a sua residência durante 15 minutos, uma vez por semana, eliminando todos os criadouros, nós vamos ter um impacto muito significativo na densidade do vetor e, consequentemente, um impacto na redução dos casos de dengue e na transmissão dessa doença. César agora vai redobrar os cuidados. Incentive os vizinhos, amigos, para que cuidem do seu quintal, para que não deixem água parada. O único meio de combater esse mal realmente é não deixando com que o mosquitinho, aquele veículo transmissor, se prolifere e faça o serviço que ele gosta de fazer. A gente não pode deixar isso acontecer. O serviço que ele gosta de fazer é deixar a gente doente. E a situação da dengue é agravada aqui no Distrito Federal, porque nós estamos na região Centro-Oeste, né? E essa é a região do país com o maior número de casos hoje. Os dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde informam que até o momento foram notificados 21.767 casos de dengue. As regiões, atenção você morador, que eu vou citar onde é que tem mais dengue, tá? As regiões administrativas com as maiores taxas de dengue aqui no Distrito Federal são São Sebastião, com 1.390 casos por 100 mil habitantes. Em segundo lugar vem Sobradinho 2, com 1.250 casos por 100 mil habitantes. E por fim, Vicente Pires. Então, São Sebastião, Sobradinho 2 e Vicente Pires, se tiver água parada aí na casa do seu vizinho, você toca a campainha e fala assim, pelo amor de Deus, o senhor cuide do seu quintal, senão todo mundo aqui vai ficar doente. E tem também dengue de norte a sul do Distrito Federal, então cuidado. Sobre esse assunto, a gente chama agora o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valério Martins. Divino, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Fumacê, papa entulho, fiscalização, o que vocês têm feito para minimizar os casos de dengue aqui no DF? Boa tarde para o senhor. Primeiro, muito boa tarde a todos, é verdade. A Secretaria de Saúde vem se empenhando diuturnamente no combate ao vetor aqui no Distrito Federal. Esse é um processo que envolve não só a Secretaria de Saúde, mas os demais órgãos do governo do Distrito Federal aliados nesse propósito. A gente faz a manutenção, está fazendo esclarecimento junto à população do cuidado com o lixo doméstico. Isso é fundamental no controle do vetor. É importante nós salientarmos que mais de 95% dos focos de Aedes do Distrito Federal são identificados dentro do quintal das pessoas. Somente com a participação popular, tirando aí, como nós vimos na matéria, cada cidadão se transformando no seu próprio agente de saúde do seu domicílio, é que nós vamos conseguir vencer essa guerra contra o Aedes. É importante dizer que é um vírus novo, é o D1, é o vírus predominante. Nós temos a presença do Aedes aegypti em todas as cidades do Distrito Federal. Além de mapearmos, nós trabalhamos com 2 ações prioritárias, que é a educação em saúde e a correção. A correção
é a aplicação do fumacê para eliminar o mosquito já na fase adulta. Vino, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. A gente reforça o alerta que a Secretaria de Saúde faz, porque demoramos mais de 2 anos para poder chegar a uma situação tranquila quanto à pandemia, porque foi uma doença que causou muita tristeza na gente. Mas a dengue é uma velha conhecida nossa, embora a gente esteja acostumado a lidar com essa questão endêmica. Gente, só quem tem dengue sabe. Eu nunca tive, graças a Deus, mas conheci muita gente que teve dengue, derruba a pessoa e pior, às vezes mata. Então você cuida do seu quintal, o vizinho cuida do dele e assim todo mundo cuida de todo mundo. Divino, obrigado pela participação, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos e conclamo a população a nos ajudar nesse controle. É aquela coisa, gente. Pode botar fumacê, pode fazer fiscalização. Se a gente não fizer a parte da gente, não adianta reclamar do governo depois, tá bom? Muitas famílias pensam o seguinte: o reconhecimento da paternidade, né? Saber quem é seu pai, faz toda a diferença, não só no âmbito afetivo da vida de uma pessoa, mas no financeiro também, né? Porque o boleto não para só porque você não sabe quem é seu pai. Então, tem muitas famílias precisando arcar com as despesas dos filhos. E alguns nem querem conhecer, mas querem saber quem é o pai biológico. Tem um projeto da Defensoria Pública do Distrito Federal que está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, porque está oferecendo teste de DNA de graça. Uma picadinha no pé para fazer o exame. Maiara veio com a filha de 1 ano e 11 meses tirar a prova da paternidade da criança. Tentei amigavelmente várias vezes com o outro posto do pai fazer, ele não quis, né? Vai ter a oportunidade que uma das partes quis, né? E aí fiz. Desde o dia 3 de março, famílias interessadas em fazer o teste de DNA podem procurar a administração de Samambaia. É o projeto Absoluta Prioridade, em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal. Os atendimentos são feitos na administração ou em qualquer defensoria pública do DF. A coleta é feita em laboratórios parceiros ou aqui mesmo, em dias agendados. O exame é de graça. O resultado sai em até 20 dias. Para fazer o exame, o pai, a mãe e a criança precisam estar presentes. A ideia é descobrir a paternidade em consenso, sem precisar levar o caso para a justiça. Se for comprovada, os defensores públicos também fazem a conciliação e os acordos envolvendo a criança. O reconhecimento, a inclusão do nome paterno, né, no registro das crianças, questão de guarda, questão de pensão alimentícia, visitação, vai ser tudo regulamentado. De acordo com o último levantamento da Defensoria, no primeiro semestre de 2020, 80 mil crianças foram registradas no DF só com o nome materno. E a ausência do pai é mais do que um espaço em branco na certidão. A falta do reconhecimento paterno, né, pode comprometer o desenvolvimento saudável, a estrutura psíquica, né, de toda criança e adolescente. É muito importante passar por esse reconhecimento paterno, até porque a família é o primeiro agente socializador de toda criança e adolescente. A Defensoria Pública também percorre as regiões do DF com a carreta itinerante. E foi quando o projeto estacionou em Samambaia no ano passado que a Fernanda descobriu, depois de 30 anos, que tem 3 irmãos biológicos. O pai morreu em 2015. Foi com o DNA dos outros filhos dele que Fernanda confirmou a paternidade. Chegamos lá na Defensoria, a doutora Maria Cristina, que era conciliadora, pegou os envelopes e abriu, e aí quando ela leu, ela falou assim: olha, você é filha dele, 99,9999%. E aí eu chorei bastante, não tinha, foi a emoção do momento, abracei, né? Então agora minha irmã é comprovada, né, pelo exame, e tô aí agora vivenciando essa nova experiência da vida. Já tivemos um encontro com os 3 irmãos, né? Um não pôde estar, e a gente está começando agora a construir novos laços, uma nova história. Fui bem recebida por eles, né? Só para reforçar, quem tiver interesse pode procurar as administrações de Samambaia ou de São Sebastião, porque nessas 2 cidades aí o atendimento é contínuo, né? Coisa boa.
Ô, gente, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas se você que tá aí do outro lado sair da frente do SBT, eu vou ficar chateado, tá? Então fica aí, porque tem muito jornal ainda, tanta coisa boa pra gente mostrar. Antes de ir pro break, a gente vê como é que fica a previsão do tempo nessa quarta-feira, véspera de feriado prolongado pra muita gente. Pode mostrar. O dia hoje está com muitas nuvens, um céu acinzentado e a previsão é de pancadas de chuva em áreas isoladas. O termômetro agora marca 27 graus e a umidade relativa do ar está em 60%. Você vê o céu na região central de Brasília. Nosso jornal volta daqui a pouquinho. Destaques internacionais para você ficar muito bem informado. Você tá ligado que um homem abriu fogo contra um vagão lotado no metrô de Nova York? O pessoal ficou com medo de que fosse ataque gigante terrorista de novo. Pelo menos 10 pessoas foram baleadas e a polícia investiga o caso. Na noite de terça-feira foi divulgada a foto de um homem que pode ser o atirador. Por enquanto, o caso é tratado como um ato isolado e, por enquanto, não é investigado como terrorismo. As imagens gravadas por passageiros mostram o pânico dentro do metrô. É possível ouvir alguém batendo com desespero na porta que liga os vagões. Quando o trem para na estação, as pessoas correm aos gritos pela plataforma, tentando escapar da fumaça. Lá dentro, os feridos recebem os primeiros socorros. Outros foram atendidos na plataforma coberta por gás e sangue. Eram 8 da manhã pelo horário local. A estação liga o Brooklyn à ilha de Manhattan. Segundo testemunhas, o atirador usava uma máscara de gás e um colete de construção civil e usou uma lata de fumaça antes de começar a disparar. George conta que estava a caminho da estação no momento do ataque. Quando eu cheguei perto, vi uma multidão na rua, então soube do tiroteio, me diz o estudante. A mexicana Mariana buscava informações sobre os 2 filhos que estudam numa escola ali em frente à estação. Eu vim aqui ver o que eu posso fazer, mas não me deixam buscar os meus filhos. Por ordem da polícia, comércios e escolas do entorno tiveram que ficar fechados por horas. Essa é uma das entradas da estação onde o ataque aconteceu na manhã desta terça-feira. A polícia ainda trabalha agora à tarde para interditar mais quarteirões aqui na área. O prefeito Eric Adams, que recentemente foi diagnosticado com Covid-19, está em isolamento em casa, disse em um pronunciamento de vídeo que foi divulgado em suas redes sociais que não vai permitir que nenhuma pessoa aterrorize a cidade de Nova York. Fontes da polícia confirmaram à imprensa que uma arma e grande quantidade de munição foram encontradas no chão. Os agentes acreditam que o revólver travou no momento do ataque, evitando que o criminoso fizesse mais vítimas. Tudo o que podemos garantir é que não há bombas no metrô e o caso, por enquanto, não está sendo investigado como terrorismo, disse a representante do Departamento de Polícia de Nova York, que descreveu o suspeito como um homem negro de cerca de 1,65 m e 80 quilos. Em visita ao estado do Iowa, o presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos não vão descansar até que o atirador seja encontrado. Mais de 3 milhões de pessoas usam o sistema de metrô nova-iorquino por dia. Segundo dados da polícia, os crimes nas estações e trens subiram 10% nos últimos anos. Com o tiroteio desta terça-feira, os Estados Unidos chegam a 131 ataques em massa somente nos primeiros 4 meses de 2022. Meu Deus, que susto. O pessoal de Nova York é traumatizado, né, com um ataque terrorista, então uma situação como essa deixa todo mundo muito em alerta. Deixa eu tirar mais um minuto para poder atualizar você, ainda no noticiário internacional, sobre a guerra do outro lado do planeta, que, como a gente tem sentido na gasolina, na comida, em tanta coisa, afeta o mundo inteiro. Infelizmente, a notícia não é muito boa porque os ânimos estão muito exaltados e as iniciativas diplomáticas para tentar resolver o conflito, por enquanto, não deram em muita coisa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a invasão da Ucrânia, na opinião dele, era inevitável e garantiu que as tentativas do Ocidente de isolar a Rússia vão fracassar. A situação no leste da Europa pode interferir diretamente na eleição mais importante presidencial no continente europeu em 2022.
É primavera e Paris explode em cores e em gente. Mas os dois candidatos à presidência francesa precisam enfrentar o que não está tão bom assim. No norte da França, Macron ouviu reclamações de trabalhadores da saúde, salários, custo de vida, investimentos em hospitais. O atual presidente, que pretendia aumentar a idade para a aposentadoria de 62 para 65 anos, admitiu até rever a medida. Marine Le Pen deixou um pouco de lado as pautas anti-imigrantes e anti-União Europeia para se concentrar nos problemas domésticos, mas não teve como escapar da proximidade com o presidente russo Vladimir Putin. No início da guerra, Macron cresceu nas pesquisas quando confrontou a adversária pela amizade. No fim do primeiro turno, porém, não fez tanta diferença. Duas pesquisas divulgadas nesta terça mostram a vantagem do atual presidente. Os franceses têm os seus próprios problemas para discutir nessa eleição. Mas o que se passa a menos de 2.000 quilômetros daqui pode voltar a ser um dos assuntos principais nessa disputa. Quanto mais a situação na Ucrânia se agrava, mais a guerra entra na pauta deste país. E mais, Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão apontar o dedo um para o outro. Ela propõe retirar a França da OTAN, aliança militar que tanto incomoda o governo russo. Ele quer reforçá-la para aumentar a proteção da Europa. As denúncias dos ucranianos de uso de armas químicas pelos russos ainda não foram confirmadas. Na última ofensiva, Moscou garante que tomou o controle de Mariupol. Cidade portuária importante do Mar de Azov, foi o local mais destruído pelos ataques russos. Autoridades ucranianas não confirmam, mas se Mariupol foi de fato tomada, é um importante passo para o avanço russo na região conhecida como Donbass. Parte já estava sob poder dos separatistas apoiados por Moscou havia 8 anos. A ofensiva russa conseguiu avançar um pouco. A Rússia pretende agora expandir para o leste e sul da Ucrânia. Para isso, deve usar parte das tropas retiradas da região de Kiev. Nesta terça, Vladimir Putin e seu aliado Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, visitaram uma base de lançamento de foguetes. O russo avisou que seu país não vai ficar isolado, que a invasão da Ucrânia era inevitável e admitiu que seu exército poderia ser mais rápido, mas que isso implicaria em ainda mais perdas. Para os ucranianos, uma grande ironia. De volta ao Distrito Federal, um caso de Maria da Penha registrado na 213 da Asa Norte. A vizinhança está chocada, porque as câmeras de segurança flagraram um momento em que uma mulher é espancada debaixo do prédio com muita violência. Felizmente, esse homem foi preso por policiais militares. A Kátia Gomes está no local e tem as informações pra gente. Kátia, é com você. Oi, Malta, exatamente. Como você disse, esse caso foi aqui em um prédio da Asa Norte, que fica bem em frente ao Parque Olhos d'Água. E se trata de um casal, marido e mulher, e os dois, Malta, são moradores de rua. Na delegacia, eles confessaram que são usuários de drogas e que pouco antes da briga, eles tinham feito uso de entorpecentes. Esse homem começou a agredir a mulher e, detalhe, ela está desconfiada que está grávida de 2 meses do companheiro, né? Ela já tem outros filhos de outros relacionamentos que moram com a mãe dela, né? Ela é moradora, pessoa em situação de rua, então ela estaria grávida desse homem. E aí não explicou o motivo que ele teria começado a agredi-la. Só que as imagens mostram o exato momento em que eles estão aqui, chegam embaixo do prédio e ele começa a chutar essa mulher. Logo depois dessa agressão, Malta, o porteiro que estava aqui chamou a polícia militar, que rapidamente chegou ao local e conseguiu prender esse homem. Vamos conversar agora, então, com a polícia militar sobre essa ocorrência e que eles vão explicar exatamente isso, né? Como é que a polícia militar chegou tão rápido aqui e conseguiu prender esse homem? Como é que foi a ocorrência? Ok, Kátia. O 3º Batalhão possui uma parceria com a comunidade que se chama Rede de Vizinhos Protegidos. E a gente distribui para os cidadãos da Asa Norte, moradores, porteiros e prefeitos, nosso contato de telefone funcional. Esse telefone fica com a gente diretamente na viatura. Então a gente consegue ter uma certa agilidade na prestação desse serviço. O porteiro ligou para a gente, informando que um suspeito estaria ameaçando uma mulher com uma faca. A gente de imediato se deslocou até o local,
E no meio desse trajeto, em menos de 1 minuto, ele ligou e falou que no momento o suspeito, estaria agredindo fisicamente essa vítima. Quando o suspeito se deparou com a viatura, ele correu em direção à lateral do Parque Ecológico. Se escondeu no meio do mato, mas nós obtivemos êxito em capturá-lo. E aí, os dois foram levados para a delegacia. Ela confessou que eles são usuários de drogas, moradores de rua e que, inclusive, ela é xingada e agredida com frequência, não é isso? Perfeitamente, foi isso que aconteceu. Inclusive, logo que nós conseguimos capturá-lo, mesmo a gente tendo visto ele empreendendo fuga, e mesmo nas imagens, dando para ver que era ele claramente, ela afirmava que não era ele. Depois, com a chegada de uma policial feminina que conversou com a vítima, ela resolveu assumir que realmente havia ocorrido esse fato. E ela disse que não queria registrar a ocorrência contra ele, aceitou as medidas protetivas, mas também não quis ir para casa-abrigo, né? É um tipo de relacionamento que a gente vê ali que é complicado, que ela não quer admitir que é agredida, mas ela confirmou que ela é agredida sim por ele e disse que ele é uma pessoa boa, ele apenas usa crack. Positivo. Era uma situação um pouco complicada, que ao mesmo tempo que ela acusava, ela defendia, e a gente via que ela quer continuar tendo uma relação com ele. Olha, Malta, eu vou conversar aqui com o porteiro, ele disse que não quer se identificar. Não é o porteiro que ajudou, né, nessa situação, nesse flagrante de agressão, mas ele disse que aqui na região tem muitos moradores de rua e que existem diversas situações como essa, inclusive moradores em situação de rua que aparecem aqui armados com faca. Queria só... você não está aparecendo, eu queria só ouvir de você, que a gente tinha conversado um pouco antes, a situação aqui dos moradores de rua tem sido muito grande, tem muitos moradores aqui em volta? Tem sim, é constante aqui, aparecem os moradores de rua, usuários de drogas, inclusive até pela questão do lixão da UNB, né, que tem aí na L2, moradores de rua, catadores, estão todo mundo sempre aparecendo por aqui, furtando, fazendo confusão. E aparecem drogados? Constantemente, tem gente usando droga aqui nos cantos aqui do prédio, aqui também no parque, né, do lado aqui na reserva. O pessoal sempre entrando aí para tomar banho aí na nascente aí, então estão sempre aqui usando droga, fazendo confusão. Você me contou também que teve uma situação que você já viu moradores aqui armados com faca, como é que foi? No final de semana, alguns meses atrás, eu estava trabalhando aqui e olhando nas imagens eu percebi que 2 homens estavam aqui no Pelotis e eles estavam mexendo em algumas sacolas e eu vi eles trocando uma arma branca, com uma faca, né? Tirando de uma sacola e colocando na outra. Imediatamente eu chamei a polícia pelo aplicativo, né? Que eles disponibilizaram aqui pra gente e eles vieram imediatamente e fizeram a prisão aqui do pessoal, entendeu? Você fica com medo? Constantemente, que a gente não tem como ficar com a porta fechada da guarita direto, né? A gente também tá saindo aqui, saindo de uma portaria, entrando na outra, o serviço normal. E a gente não sabe quem é que vai estar escondido nas esquinas, né? Tá certo, então, antes de encerrar minha participação, eu vou só questionar isso com a Polícia Militar. O que pode ser feito nesse tipo de situação? A gente sabe que o problema dos moradores de rua é um problema social, mas existe alguma medida, né, alguma coisa que a polícia pode fazer para evitar, né, para coibir a atuação dos moradores de rua? Ok, Kátia, o que acontece é que a Polícia Militar é só a ponta da lança, certo? O que acontece? A gente faz o patrulhamento, a gente tenta fazer esse policiamento preventivo, certo? Várias vezes ocorrem os crimes e nós conseguimos capturar os suspeitos, né? Mas infelizmente a gente prende ele num dia e no outro dia a gente já se encontra com ele novamente. O caso do uso de droga, a maioria das vezes quando a gente chega, eles já fizeram uso dessa droga e nas vezes que a gente consegue pegar eles utilizando a droga, a gente leva para a delegacia, eles assinam um termo circunstanciado e vão embora. Então, infelizmente, o nosso trabalho é um pouco exaustivo. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas não depende só da gente. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, Malta. Então, é isso. Eu volto com você. Segundo a polícia, este homem está preso e deve continuar preso aí, respondendo por lei Maria da Penha. Kátia, você está no 213 da Asa Norte, que é uma região nobre, rica do Distrito Federal, especialmente em frente ao Parque Olhos d'Água. Os apartamentos aí valem de R$1 milhão para cima e não é o fato de ser uma moradora de rua que torna esse caso menos chocante.
Primeiro, porque ela é uma mulher, um ser humano também e merece respeito. Segundo, porque está absolutamente fragilizada numa situação que não sabe o que fazer, porque ora defende, ora acusa o companheiro de ter espancado, de tê-la espancado. Terceiro, porque ninguém pode se sentir em segurança. Tudo bem, não é seu vizinho, mas é uma pessoa lá embaixo, apanhando e quase morrendo. Uma hora é você chegando em casa depois do trabalho, se deparando com aquela situação. Você lembra, Kátia, quando a gente foi lá em Taguatinga e um filho estava batendo na mãe, aí um outro menino de 16 anos não aguentou ver aquela cena, se interferiu no meio, defendeu a mulher. A gente não sabe, poderia ter chegado aí um adolescente, um homem, um morador, querido entrar na história para proteger a mulher e ter se colocado também numa situação de vulnerabilidade. Agora, sinceramente, eu não sei o que pode ser feito, mas a gente precisa trabalhar juntos, a comunidade, o governo, todo mundo para encontrar soluções. Porque o que a gente está vendo aí na Asa Norte nesse momento é hoje em dia um problema mundial. Você vai em Nova York, tem pessoa moradora de rua que usa droga. Você vai em Vancouver, no Canadá, é cheio de morador de rua que usa droga e também coloca as pessoas em perigo. Então, o que fazer? Será que tem que avançar numa legislação para internação compulsória, para recuperar um dependente químico a partir do momento em que ele coloca em risco a vida de si e a vida de outras pessoas? Será que a gente tem que investir mais numa política para frear o consumo de drogas? Mas e quem já é dependente químico, como é o caso desse homem? Porque veja, a mulher falou para a polícia, não, ele não é um homem mau, ele só usa crack. Olha, pode ser até que dentro de si ele não seja um homem perverso, mas fato é, a partir do momento que ele está doidão de pedra, a gente não sabe mais o que ele vai fazer. E ele pode sim tomar atitudes trágicas que acabam com a vida de uma pessoa. Então este é um dilema. Para muitos outros a gente já tem solução muito clara e às vezes falta ineficiência do poder público, dos nossos deputados, dos nossos senadores. Por exemplo, de endurecer a legislação que prende gente que mata os outros no Brasil e que nós temos que receber um tapa na cara de ver essas pessoas saindo da delegacia e saindo da cadeia sem ter cumprido pena. A gente tem que endurecer a punição para quem bate em mulher. Nós temos coisas que a gente tem que fazer, nós já sabemos que é o certo, a gente só não vê os nossos políticos agindo. Agora, nesse caso, eu confesso para você, não temos resposta pronta, mas precisamos discutir. Não podemos fechar os olhos para essa situação. Tem milhares de pessoas nas ruas, essas pessoas, além da vulnerabilidade de não comerem, de não terem teto, não terem nada, elas estão fora de si, do juízo, porque estão dependentes químicas, doidas de droga. O que nós, como sociedade, vamos fazer? Eu não tenho a resposta, mas conclamo os especialistas, o governo, quem entende do assunto, a sentar todo mundo junto e encontrar uma solução. Porque aqui noticiamos uma quase tragédia, mas poderíamos estar noticiando uma tragédia. Uma mulher grávida morta, alguém chegando para interferir na briga e sendo agredido fatalmente por este outro homem. Será que vamos chegar nessa situação para aí cair a ficha de que a gente precisa fazer alguma coisa? Espero que não. Muito obrigado, Kátia, pelas informações e pela sua disponibilidade de ter aí conversado com o porteiro, com o policial militar. Trouxemos a informação completa para o telespectador do SBT que nos acompanha agora. Muito obrigado. Mas se você me permite, agora eu queria dar uma arrefecida no clima. É véspera de feriadão e um dos primeiros lugares que vem à mente da família brasiliense para curtir são as piscinas da água mineral. A má notícia é que, apesar de o Parque Nacional de Brasília estar aberto, as piscinas estão fechadas para o público. O que está impedindo o funcionamento delas é a Vitória Mello quem explica pra gente. Mas, Vicky, o parque não está de todo fechado não, né? Quem quiser dar uma caminhadinha talvez ainda possa. É com você, amiga. Ainda pode, Felipe, mas as piscinas estão sem salva-vidas e por isso estão fechadas. É que o contrato com a empresa terceirizada que prestava o serviço venceu e uma nova licitação só está prevista para o dia 19 de abril, ou seja, feriadão deve ser sem piscina lá na água mineral. A administração do parque está tentando resolver esse problema. A administração está em tratativas com o Corpo de Bombeiros para tentar ver se a corporação não disponibiliza militares para ficar lá no posto de salva-vidas até que essa nova empresa seja contratada. Enquanto isso, nada de piscina lá na água mineral, claro, para a segurança dos visitantes. Mas quem curte ali uma trilha, quem curte passear, curtir ali mesmo o clima, né, do Parque Nacional, que é muito agradável, pode ficar despreocupado porque o parque está aberto, só mesmo a piscina que está fechada. Então pode procurar o parque aí no feriadão
para curtir uma trilha. A indicação, orientação ali do ICMBio é que o visitante que esteja procurando piscina, dê uma ligadinha lá na administração do parque, anota aí o número que eu vou passar, 3233-4553, vou repetir, 3233-4553. Então o visitante dá uma ligadinha para saber, os bombeiros vão estar lá, não vão, piscina vai estar funcionando, não vai. É sempre bom para não perder viagem, né? Tem gente que vem de longe curtir a água mineral, que é um atrativo muito bom aqui da nossa cidade, né, Felipe? Brigadíssimo, Vicky, valeu. Meus amigos, minhas amigas, 1h09, eu ia falar meio de 9, ó que 2. Esse é o primeiro feriadão desde o começo da pandemia que estaremos livres de todas as medidas restritivas de contenção da Covid-19, graças a Deus. Pode ter festa, pode andar sem máscara, pode encontrar família, não tem limitação de público nos estabelecimentos comerciais. E nos shoppings do DF, a expectativa é de movimento, especialmente porque as crianças na Páscoa querem fazer um passeio diferente e comer chocolate. Maicon Leão, o que o comércio está preparando para receber as famílias nesse feriadão? É com você. Exatamente, Malta, primeiro feriadão, como você disse, com tudo liberado. Esse shopping aqui onde nós estamos em Taguatinga, a expectativa é que o aumento de público seja de 10%, mas nas vendas seja em torno de 15%. Eles já começaram a sentir justamente esse aumento nesses últimos fins de semana e justamente por isso tem uma programação especial. Vocês estão vendo essa mesa linda aqui? É justamente uma programação para a criançada, que é o encontro com o Senhor Coelho, que vai acontecer neste sábado e domingo. Tem horário de manhã, de tarde e à noite. Dá para o papai e para a mamãe se organizar para trazer a criançada para lanchar, para ter esse encontro com o coelho, aquele encontro lúdico da Páscoa, muito feliz. E quem está ao meu lado para explicar justamente como que vai ser esse encontro, como que faz para participar, já te contar. Primeiro é de graça, tá? Não paga nada para trazer a criançada. É a Maíra Garcês, vai explicar justamente para a gente isso. É só fazer a inscrição pelo site, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. O evento é gratuito. Para participar, basta fazer a inscrição no site taguatingashopping.com.br ou no balcão de informação. Então, a gente está esperando muito, né, com esse evento, depois de 2 anos da pandemia, com medidas restritivas. A Páscoa 2022 vem com tudo. O movimento está voltando ao normal e ela está trazendo o verdadeiro espírito da Páscoa, que é a renovação e a esperança. A esperança do movimento e das confraternizações, de família, tudo. Tem horário no sábado de manhã, de tarde, de noite. Qual que é o critério para participar? Para fazer a inscrição, o que precisa? Só entrar no site ou vir até o shopping e fazer a inscrição. É válido para crianças até 12 anos. Para quem fez 13 igual eu assim no ano passado, ainda dá ou é só 12 mesmo? Só 12 anos. Obrigado, viu, Maíra, pela sua participação. Eu estou encerrando com ela porque tem um outro detalhe, porque assim, a estrela principal desse fim de semana é justamente o coelho. Mas nesse aqui não, Maíra, nesse aqui até que ele é bonitinho, nossa que gracinha. Mas é o Senhor Coelho, que inclusive já está aqui ao meu lado. Olha ele, todo caracterizado e estiloso, justamente convocando as crianças para esse encontro, Senhor Coelho. Exatamente, criançada. Ó, aguardo vocês sábado e domingo aqui para um encontro bem gostosão com a gente. Papai e mamãe, não tem desculpa, viu? Não paga nada e o seu filho ainda come de graça. É tudo de bom. A criançada se diverte, o papai e a mamãe também. Sempre a gente se diverte, a gente come junto, dá risada junto, confeita coisa junto, e ainda troca um monte de informação e um monte de fotoca. Ah, é? As crianças põem a mão na massa, mexem nas coisas? Tudo, a gente confeita, a gente decora os nossos biscoitos, as crianças depois de decorarem, elas ainda podem comer, depois a gente ainda tem uma sessão de fotos junto com elas e tudo isso feito pelo Taguatinga Shopping aqui, ó. Sábado e domingo, gente. Então, olha, gente, entra no site, faz a inscrição, sábado agora, tem domingo também, tem às 10 da manhã, tem à tarde às 3 da tarde e também às 7 da noite, né, às 19 horas. Então, ó, tem opção para todos os papais, mamãe, trabalha de manhã, dá para vir à tarde, não tem desculpa. Olha que mesa bonita. E, Malta, eu sei que você quer pedir um negócio para o seu coelho, eu já até conversei com ele, será que ele vai topar? Qual que é o pedido? Pode fazer. Não, é porque eu acho que ele tá achando que as crianças vão chegar esse ano pedindo coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Só se dançar no TikTok, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Aí eu quero que ele faça um desenrola, um bate, um joga de ladinho. O seu coelho, as crianças hoje estão conectadas, não adianta o senhor vir aqui e não chamá-las para fazer uma dancinha de TikTok, que senão elas não vão. Ai, meu Deus. Exatamente, Malta, o seu coelho já estava passando por esse desafio agora, e o Malta está contando que hoje em dia as crianças não chegam aqui, coelhinho da Páscoa, já chega pedindo TikTok. Então, vamos mostrar pro pessoal que está em casa que o coelhinho também está conectado. Como é que funciona? Ó,
Tem vários TikToks que a gente faz com a criança, né? Mas esse último que tá bombando, ele é muito simplesão. É só desenrola, bate, joga de ladinho. E desenrola, bate, joga de ladinho. Vai, faz comigo. Como é que é? Vai fazer aí também, Malta. É, vai fazer comigo, Malta. Vamos, ó. Desenrola, bate, joga de ladinho. De novo, desenrola, bate, joga de ladinho. Muito bom, ó. Você mandou muito bem. Falou que não sabia dançar, até que, ó. Exatamente. Agora a gente quer ver a criançada em casa dançando. Malta, você fez direitinho daí? Mais ou menos. Obrigado, viu, Maicon? Maíra do Taguatinga Shopping, um beijo. Obrigado por ter recebido a gente. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Tá feliz? Páscoa. Amanhã eu tô de folga, mas sábado a gente se vê. E agora é hora do esporte. Tchau.